Olá pessoal, eu sou o Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o planeta Terra, né? A origem do planeta, a estrutura e a dinâmica dele. O tema da aula de hoje está na apostila 2, na página 191. Vamos falar então do planeta Terra, né? Você sabe qual é o endereço da Terra? Você sabe onde que a Terra se localiza no universo? Você sabe do que a Terra é feita? E que materiais que compõem a Terra? Na aula de hoje nós vamos tentar aí encontrar algumas respostas para essas perguntas. Nós temos aqui uma imagem do planeta Terra, né, uma ilustração, né, aproximada de como seria a forma da Terra. Nós vamos ver nos próximos slides que a forma da Terra não é tão redondinha assim. Antes da gente falar aí do planeta Terra, com detalhes mais precisos, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a Terra não é plana, né? Há séculos, a ciência já comprovou a esfericidade da Terra, ou seja, há muito tempo, os cientistas já comprovaram que a Terra tem uma forma aproximada de uma esfera, né? Então, entre aspas, aí a Terra é redonda, né? Como Pitágoras disse no século VI, né? Antes de Cristo. Fernão de Magalhães, que foi um navegador português, em setembro de 1519, ele deu a primeira volta ao mundo de caravela, comprovando de fato aí, né, a questão da Terra ter um formato próximo de uma bola, de um círculo, né? Então ele deu a volta na Terra de caravela, certo? A teoria que defende que a Terra é plana é denominada terraplanismo. Tem aumentado aí, né, o número de pessoas que têm acreditado, né, nessa teoria, que inclusive já foi aí podemos dizer, não sei, seria refutada pela ciência, né? Não é um fato. O fato é que a Terra tem um formato próximo de uma esfera. A forma da Terra, como eu disse para vocês, a forma aproximada é de uma esfera, esferoide, é esse círculo aqui vermelho, que a gente verifica aqui nessa imagem, certo? Essa é a forma como a Terra normalmente é representada aí no livro didático, na apostila, como a gente viu lá no primeiro slide. É uma forma aproximada da Terra. A gente, no entanto, tem uma forma ainda mais aproximada, que é a elipsoide. Ela é um pouco achatada, olha só. Ela não é tão redondinha como a esfera, certo? É uma forma um pouco mais aproximada de expressar a forma real da Terra. E nós temos aqui a geóide, que é essa parte aqui na cor vermelha, amarela e azul, né? Essa aqui é a forma verdadeira do planeta Terra, certo? Aqui é um pequeno vídeo para que vocês possam verificar aí o planeta Terra no formato de geóide, num movimento aí de rotação. Observem que não é bem assim redondinha e dá para observar até mesmo o relevo, né? Como que muda ali de uma área para outra. Vamos continuar aí. Vamos falar agora da origem da Terra e do Sistema Solar, certo? O universo ele é composto por bilhões de galáxias. O Sistema Solar, que é o sistema no qual a Terra está inserida, né? O Sistema Solar está inserido dentro da Via Láctea, certo? A Via Láctea ela é composta por bilhões de estrelas, como o Sol, que é uma delas, e por planetas também. A origem surgiu através de uma nuvem de gases e poeiras denominadas nebulosas. Uma dessas nebulosas, num processo aí de contração, né, e aquecimento, promoveu aí a formação de uma esfera, né, que foi o Sol. Outra parte dessa nebulosa se deslocou e formou, com o passar de milhões de anos, formou os planetas. E nós temos aí também a distância do Sol. Então, os planetas eles têm características diferentes, em razão principalmente aí da distância do Sol. Quanto mais próximo do Sol, mais alta a temperatura. Quanto mais distante do Sol, né, menor é essa temperatura. Vamos falar aí do Sistema Solar. O Sistema Solar ele é composto pelo Sol, como nós vemos aqui nessa imagem, e 8 planetas. Quais são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Há alguns anos já, Plutão deixou de ser considerado um planeta, ele passou a ser considerado um planeta anão. Nós temos também aí no Sistema Solar diversos satélites, centenas de asteroides, meteoroides e cometas. Nós vamos dar a definição aí de cada um desses corpos celestes, certo? Vamos começar aí pelos planetas. Os planetas eles são corpos celestes que orbitam uma estrela. Eles têm normalmente um formato arredondado, né, como a gente acabou de dizer aí, né, sobre a Terra. O que é órbita? A órbita é a trajetória que um corpo celeste
faz ao redor de outro, sob a influência de uma força de atração. É o caso, por exemplo, né, da Lua, aí, que é um satélite, né, que orbita a Terra. Nesse vídeo aqui, nós vamos verificar o movimento do sistema solar. Nós já falamos que os planetas eles orbitam em torno do Sol, né? Mas, no entanto, o Sol ele não está parado, né, no universo, ele está em movimento também. Então, o movimento que os planetas fazem em torno do Sol não é bem um círculo, né? Então, nós vamos verificar que movimento é esse. Então, nós vimos aí, né, o movimento em espiral. Vamos continuar definindo aí os corpos celestes, né? Meteoroide e asteroide são corpos celestes que orbitam uma estrela. No entanto, eles têm uma insuficiência de matéria para se formar um planeta. E os asteroides, eles são meteoroides, só que maiores, certo? Nós temos também os satélites, que são corpos celestes que orbitam em volta dos planetas, como é o caso da Lua. A Lua é um satélite natural. Nós temos a definição aí, só para a gente contrapor a questão do satélite natural. Nós temos os satélites artificiais, eles são fabricados e lançados pelos seres humanos, né? Coloquei a observação aqui de GPS, né? Porque no módulo passado nós estudamos aí como que acontece, né? Como que a gente se localiza através de um sistema de GPS, a comunicação com os satélites, né? Então, os satélites artificiais eles são lançados pelos seres humanos. Nós temos aqui uma imagem, né, que ilustra, né, um meteoroide. Continuando, vamos falar aí das distâncias fora da Terra, né? Vocês já se perguntaram a quanto de distância a Terra está do Sol, da Lua, né? Nós podemos verificar esses dados aqui, né? A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol, a 384 mil quilômetros da Lua. No entanto, são muitos quilômetros, né? Então, os cientistas aí, eles criaram uma outra unidade de medida, né, que foi denominada de ano-luz. O que é o ano-luz? É a distância percorrida pela luz em um ano. Então, durante todo o período de um ano, a distância que a luz percorre. Então, nós chegamos a um dado, que é denominado a velocidade da luz, certo? Que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um ano, percorre-se 9,5 trilhões de quilômetros. Então, transformando esses 150 bilhões de quilômetros de distância da Terra ao Sol, transformando eles na medida de ano-luz, nós temos que da Terra ao Sol são cerca de 8 minutos e 18 segundos luz. Da Terra à Lua, 1,25 segundo luz. Nós temos aí na apostila de vocês na página 193, né, citando o espaço sideral, né? Então, o que seria o espaço sideral? É o espaço que o universo ocupa, né? O espaço ocupado aí pelos planetas, pelas estrelas, pelas galáxias. Continuando, página 194, vamos falar da teoria heliocêntrica, que é a teoria que diz, né, que o Sol está no centro do sistema solar. No entanto, nem sempre foi assim. Até o século XVI, Cláudio Ptolomeu, ele dizia, né, que a Terra era o centro do sistema solar, era o chamado geocentrismo. A gente observa aqui nessa imagem, essa bolinha azul aqui é o planeta Terra, nós temos aqui o Sol, a Lua e outros planetas girando em torno da Terra. No entanto, isso já foi comprovado pela ciência, né, que na verdade o centro do sistema solar é o Sol, que é o denominado heliocentrismo pelo astrônomo Nicolau Copérnico. Vamos falar aí agora da idade da Terra. Quantos anos a Terra tem? Vocês já se perguntaram? Então é estimado, né, pela ciência em cerca de 4,6 bilhões de anos. Como que começou? Quando? A partir de quando começou essa contagem, né? A contagem começou a partir da solidificação da sua parte externa, ou seja, a partir do momento em que surgiu aí a crosta terrestre. Nós já vamos falar sobre a crosta terrestre. Então, para a gente comparar aí com... A gente tem o nosso ano aí, 12 meses, né, 365 dias. Tem uma comparação aqui para a gente ter noção mais ou menos do surgimento da Terra. Seria como se no 1º de janeiro tivesse surgido o universo. E lá no mês de setembro teria surgido o sistema solar e a Terra. A vida dos dinossauros teria surgido entre 24 e 28 de dezembro.
e os primeiros seres humanos em 31 de dezembro. Aqui eu digitei erroneamente, é 31 de dezembro, às 10h30 da noite, ou seja, né, a 1h30 aí antes de acabar o ano. Então, levando em consideração quantos anos que a Terra tem, então os seres humanos são bem recentes, certo? O estudo aí da idade da Terra, criou-se a tabela geológica para facilitar o estudo, né? E criou-se também, né, o tempo geológico. Ele é dividido em 3 unidades: éon, era e período. Nós vamos ver aí como que é essa divisão. Aqui nesse slide nós temos aqui o éon, certo? Éon, desculpa, tá aqui na diagonal, não consigo ver. Fanerozoico, certo? Que é todo esse período, esse éon. Aqui nós temos um outro éon, terceiro éon, quarto, certo? Nós temos aqui as eras, são 3 eras, e nós temos aqui os períodos. Então, cada período ele pertence a uma era e cada era está dentro de um éon, certo? Vamos voltar aqui para o slide anterior para a gente falar aí da formação da crosta terrestre agora e dos oceanos. A Terra ela teve características muito diferentes desde o seu surgimento. No início ela era muito quente, depois ela esfriou e formou a crosta terrestre, né? A atmosfera era formada aí por vapor e gases liberados, né, pelo resfriamento. Então, a partir desse momento aí surgiu a atmosfera. Ela é a camada de ar que envolve e protege o nosso planeta. Nós temos aí a primeira era do gelo, né, citada na apostila de vocês na página 195, também chamada de era glacial. A primeira aconteceu há cerca de 570 milhões de anos, né, no período pré-cambriano, né? Então é um período aí de esfriamento, né, do planeta Terra. Vamos falar agora da estrutura interna da Terra. O interior da Terra, né? Vocês já se perguntaram o que tem no interior da Terra? Até hoje não se sabe exatamente. Por quê? Porque para saber sobre isso, gasta-se muito dinheiro e é muito difícil. Por quê? A distância até o centro da Terra é de cerca de 6.300 quilômetros. E as perfurações mais profundas realizadas pelos seres humanos chegaram a 13 quilômetros de profundidade. Muito pouco, né? Perto de 6.300. Então, de que forma que o ser humano chegou ao conhecimento aí da estrutura interna da Terra? Através da análise de materiais de vulcão. Esses materiais eles estão a cerca aí de 200 km de profundidade. E também pelos terremotos, porque os terremotos, né, eles emitem aí, são as vibrações, as ondas sísmicas, né? Então, o estudo dessas ondas sísmicas, a partir desse estudo, concluiu-se que a Terra é formada por 3 camadas. É a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é dividida em 2 partes, crosta continental e oceânica, o manto também, manto superior e inferior, e o núcleo em núcleo interno e núcleo externo. Nos próximos slides vamos ver mais detalhes dessas camadas da estrutura interna da Terra. Nós temos aqui uma ilustração dessas camadas, né? Aqui seria a crosta, podem acompanhar aqui a seta do mouse, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Vamos ver isso aí sobre a crosta. É a camada exterior que envolve o planeta. Ela é fina e sólida, ou seja, é a camada em que nós existimos, né? É o solo no qual nós pisamos, é o mar em que nós visualizamos, né? Ela divide aí em si em 2 camadas, a crosta continental. Ela é menos densa e mais antiga, ela tem cerca de 30 a 70 km de espessura. Podemos observar aqui nessa imagem, olha só, essa parte aqui. Essa é a crosta continental, certo? Nós temos a crosta oceânica, ela é mais densa e ela é recente. E ela tem cerca de 5 a 10 quilômetros de espessura. É aqui que está aqui, ó, no fundo do mar. Crosta oceânica, é a porção de terra ao fundo do mar. Continuando aí sobre o manto é uma camada espessa, não é sólido. Ele é formado aí por minerais ricos em silício, ferro e magnésio. Ele também é dividido em 2 partes. O manto superior ele é de composição pastosa. Ele influencia na formação dos terremotos e dos vulcões. Ele está a cerca aí de 1.200 km da superfície terrestre. E nós temos o manto inferior, que a composição dele já não é pastosa, é líquida, e está aí mais profundo ainda, 2.800 km de profundidade, né? E nós verificamos aqui a uma temperatura, né, de 3.000 graus. Vamos falar aí do núcleo, é a camada mais profunda da Terra, está a mais de 5.000 km de profundidade. Ele divide-se em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. A gente pode verificar aqui na imagem, esse seria aqui o núcleo interno e esse aqui seria o núcleo externo. As outras 2 camadas é o manto e a crosta. O núcleo externo ele é composto de material líquido em altas temperaturas, né, por volta aí de 4.000 graus.
E nós temos aí o núcleo interno também, né? Ele é de material sólido, ele não é de material líquido como o núcleo externo, ele é sólido, certo? E ele é formado por uma liga de ferro-níquel sólida acima de 5.000 graus. Pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje sobre o planeta Terra, sobre a sua dinâmica, é esse. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem direcionar para o tutor da turma de vocês. É isso e bons estudos e até a próxima aula.